Olá, amados! Nós estamos no projeto Aula em Casa, como vocês já sabem, têm conhecimento, já estão estudando, acredito eu. Então, eu vou passar a minha aula em casa, que é precisamente para os alunos do 7º ano. Sou professora de Ciências, Mariene, você já me conhece. Só para lembrar, porque eu não tenho que estar longe, né? Aí você já esqueceu de mim. Bom dia, alunos do Colégio Delta. Eu sou a professora Mariene e sou professora do 8º e do 7º ano. E esse vídeo que nós estamos fazendo agora é exclusivamente para os alunos do 7º ano. Muito bem, amados, nós vamos estudar o capítulo 2 e o capítulo 3. Está escrito a evolução dos seres vivos, mas ele pega do capítulo 2, que é sobre o surgimento da vida, até a evolução dos seres vivos, que está no capítulo 3. Após vocês assistirem todo o vídeo direitinho, vocês vão resolver as questões da página que fala sobre a evolução dos seres vivos, que é da página 32 até a página 35. É a atividade para esse assunto, ok? Então, vamos começar aí. Nós vamos começar falando sobre da origem da vida, a biogênese, não é? Essa dúvida de como a vida surge, curiosamente, por todos os lugares do planeta, levou, durante muito tempo, alguns filósofos e cientistas a considerarem outra forma de geração, além da conhecida reprodução entre espécies. Eles defendiam a teoria da geração espontânea, conhecida também como abiogênese. Para esses estudiosos, alguns materiais, sob certas circunstâncias, possuíam simplesmente a capacidade de se transformar em vida. Por isso, bastava a ação de algum princípio ativo, por exemplo, carne em decomposição, que é a matéria bruta, mais oxigênio, princípio ativo, poderiam surgir larvas, um novo ser vivo. Então, aí o que a abiogênese falava aí, gente? Né? Seres vivos poderiam surgir a partir de matéria não viva, como matéria orgânica. Os seres vivos poderiam nascer espontaneamente. Bastava ter o princípio ativo, o oxigênio, e bastava ter uma matéria orgânica em decomposição. Aí então nós representamos aí, através de um desenho, o pensamento dele, representação da árvore, e que supostamente gerava carneiros. Então, aqui de camisas velhas envolvidas no trigo, aí apareciam camundongos, né? Para Van Helmont, o suor, no caso aí, era o princípio ativo, o princípio vital, que produzia os camundongos em meio a camisas sujas. Lógico, que muitos cientistas depois, eles vieram a contestar sobre essa, os chamados cientistas da teoria da biogênese, a origem da vida. Na biogênese, eles diziam que toda forma de vida só pode ser originada a partir de outro ser vivo existente. Para que a vida possa ter surgido, deveria ter havido outro ser pré-existente. Não é? Biogênese. Francisco Redio, italiano, cientista, ele fez uma experiência para falar sobre essa teoria, para comprovar essa teoria. Então, o que ele fez? Primeiramente, ele pegou 2 frascos com a matéria bruta orgânica, a matéria orgânica em decomposição aqui, um peixe e um pedaço de carne, a matéria em decomposição, e deixou lá expostas. Vieram algumas moscas, rodearam a matéria orgânica e deixou lá seus ovos. E esses ovos, logicamente, depois apareceram as larvas. Desses ovos apareciam as larvas. Só que eles disseram, que ele tinha manipulado o princípio ativo, etc, tal, coisa e tal, que esses animais entraram aí, tinha junto atrapalhado o surgimento da nova vida. Então, ele, para comprovar que era realmente as moscas que tinham produzido essas larvas e não o princípio ativo da carne e do peixe,
ele fechou com gases esses recipientes, esses mesmos recipientes com as mesmas substâncias orgânicas, o peixe e a carne, e lacrou e deixou lacrado. As moscas rodearam, ficaram ali ao redor, mas depois de algum tempo nada de aparecer micro-organismo. Comprovando assim a teoria da biologia. Naquela época as pessoas eram ligadas mesmo, era na geração espontânea. E aí o que aconteceu? Ele, apesar de ele ter feito toda essa demonstração, né, ele demonstrou que a carne decomposta não gerava as larvas. Estas, na verdade, se desenvolviam na carne a partir de ovos postos nela pelas moscas. Ficou aquela indaga, aquela confusão toda de que não, que sim, que tem. Então, Louis Pasteur, grande cientista também, nós já ouvimos falar muito dele, né? Ele, para comprovar a teoria da biogênese, para reforçar o Francesco Redi, o que ele fez? Ele fez uma nova experiência usando agora um caldo nutritivo também, né? Uma substância orgânica, e aqueceu e deixou lá, né? Aberto, exposto, como o Francesco Redi tinha deixado. Logo depois, ele estava todo contaminado, né? Então, eles alegavam que era o princípio ativo que tinha feito, e o caldo nutritivo que tinha feito surgir os micro-organismos. E ele não. Esse micro-organismo surgiu porque alguma substância tinha entrado aqui e tinha posto elas aqui dentro. Elas não vinham do nada, elas não vinham do caldo nutritivo. Então, para provar que esse caldo nutritivo não era o fazedor dos micro-organismos que apareceram aqui, ele fez novamente essa experiência, agora colocando um gargalho bem alto e retorcido dentro do frasco, né? E aqueceu, botou esse mesmo caldo e aqueceu. O que aconteceu, né? Aqueceu o caldo, deixou lá. Meses depois, ele foi lá, não tinha nenhum micro-organismo dentro do caldo. Os micro-organismos entraram aqui e pararam aqui no início do gargalho. Não foram para dentro. Daí, então, não tinha como aparecer micro-organismo aqui. Aí, depois, então, ele quebrou, estourou aqui, ó, gargalho. E aí, novamente, apareceu logo de quebra os micro-organismos aí. Então, aí a teoria da biogênese, ela ficou, né? Só que as pessoas não ficaram conformadas, não. Elas queriam saber de Pasteur. Então, como o ser vivo que criou aquele outro ser vivo, de onde que veio? Como era ele? Como foi feito? Então, aí, então, Pasteur tornou a ficar caladinho sobre isso. Então, vamos ver aí. Pasteur, então, concluiu que os micro-organismos não surgiam espontaneamente a partir do caldo de carne, prevalecendo para o cientista a teoria da biogênese. Veio a pergunta: como surgiu o primeiro ser vivo do planeta Terra? Como surgiu o primeiro ser vivo que criou aqueles micro-organismos? Foi essa, na realidade, a pergunta dos outros cientistas que deixou Pasteur sem resposta, né? Mas, para a gente chegar lá, nós temos algumas teorias que vão explicar o aparecimento do ser vivo, né? A primeira teoria é a teoria da panspermia cósmica. A teoria que fala que o ser vivo veio de um outro lugar, de um outro planeta, sei lá, e veio cair aqui através dos meteoritos, ou dos meteóritos, que caíam abundantemente no planeta, caía chuva de meteórito. Então, essa chuva de meteórito trouxe esse primeiro ser vivo para a Terra. Essa é a teoria da panspermia cósmica. A outra teoria é a teoria de Oparin e Haldane, também chamada de teoria da evolução química. Vocês podem encontrar em algum livro. O que dizia a teoria da panspermia cósmica? De acordo com a teoria da panspermia cósmica, meteoritos, também chamados de estrelas cadentes, poderiam ter transportado formas de vida do espaço para a Terra. Nós temos aqui o meteorito ALH 84001, encontrado na Antártida em 1984. Este meteorito mede cerca de 12 centímetros de comprimento. Nesse meteorito foi encontrado algumas moléculas orgânicas, mas isso não quer dizer não. Então, a teoria de Oparin de Haldane está relacionada às condições ambientais existentes na Terra primitiva. Como eram as condições ambientais? Então, vamos ver aqui, ó.
Tempo decorrido, 3,5 bilhões de anos para aparecer os seres vivos. Aqui, ó, é a data que se estima da existência dos seres vivos. Zero oxigênio na atmosfera, não tinha oxigênio atmosférico, era ausente. Nós sabemos que nós, e a maioria dos seres sem oxigênio, babá, nada, né? Temperatura externa da Terra, 200 graus Celsius naquela época. A temperatura chegava a 200 graus Celsius. Absurdo. A radiação ultravioleta era extrema, não tinha camada de ozônio, então já radiação ultravioleta. Ele era um planeta jovem, o mundo inóspito descrito corresponde ao que se acredita ter sido o planeta Terra no passado. Se ó, a gente falou antes, não é? Está escrito ali atrás, nós vimos. Então, como era a Terra antes do surgimento da vida? Primeiro, a Terra primitiva com temperatura muito elevada. Havia tempestades, muita tempestade, muita atividade vulcânica, muita radiação ultravioleta. Tá aqui, ó, constantemente aqui. A atmosfera primitiva era feita de vapores de água, H2O, gases de hidrogênio, H2, metano, CH4 e amônio, NH3. É o que mais tinha na atmosfera primitiva. Não tinha oxigênio, zero de oxigênio. Não tinha ozônio, zero de O3, também não tinha ausência de camada de ozônio. Radiação ultravioleta muito alta, não tinha uma vida ali. Então, a camada de ozônio funciona como um filtro protetor da radiação do Sol. A radiação ultravioleta são emitidos pelo Sol e contém muita energia. Em excesso, essa radiação danifica a célula e habilita a vida. Então, vamos ver. A Terra, antes do surgimento da vida, no item 3, ele forma a formação de moléculas como os aminoácidos. Pronto. A partir daqui, já vai começar a explicar como que essa vida apareceu mesmo, né? E o quarto, formação de coacervados, ou coacervatos, como queiram. Bom, a primeira formação de moléculas como aminoácidos, aí, ó, muita tempestade, muitos raios de trovões, água em abundância, começou a formar os mares, começou a formar os oceanos. E aí, o que aconteceu? Essas substâncias entravam em condensação, caía na água, elas caíam na água, sinal, né? A água, o vapor de água entrava em condensação e aqui, ó, elas começaram a reagir uma com as outras, formando uma nova substância química. E nessa formação de substâncias são proteínas, né? As primeiras moléculas de proteínas. Agora, só que essas proteínas estão envolvidas por moléculas de água. Nós temos aqui, ó, uma cadeia de aminoácidos formando uma proteína. Representação esquemática de uma cadeia de aminoácido. Cada cor representa um tipo de aminoácido e a combinação de aminoácidos em longas cadeias forma um grupo de substâncias, as proteínas. Essas proteínas, ao entrar em contato com a água, começaram a interagir com a água e formaram os coacervados. Era um aglomerado de moléculas orgânicas circundadas por moléculas de água. Não podem ser considerados seres vivos. E o quinto item é a formação do material hereditário dentro dos coacervados. Foram as primeiras células. Dessas primeiras células, no item 6, se formam vivos. Primeira célula aí, ó, uma célula unidade estrutural, funcional de todo ser vivo, formada por membrana plasmática, citoplasma e esse redondinho é o nosso núcleo, né? O surgimento da vida. Acredita-se que a vida só surgiu após a formação da atmosfera e dos oceanos. Lógico. Oparin e Aldani acreditavam que as proteínas formadas a partir das reações químicas entre os gases da atmosfera primitiva teriam formado as bases para o surgimento dos primeiros seres vivos. Nós temos um potencial, né? Proteína para formar. Então, para fechar no experimento no surgimento da vida com a evolução química, Stanley Miller, Stanley Miller, um cientista estadunidense, aqui eu estou assim, nos Estados Unidos, ele fez um simulador das condições da atmosfera primitiva. E esse desenho, meus queridinhos,
Vocês vão sempre estar vendo eles no decorrer do estudo de vocês, não só no 7º ano, como você vai ver no 9º ano, quando vai ver no 1º ano, às vezes no 2º, até nas provas de Enem. É danado para aparecer esse aparelhozinho aqui, é um simulador das condições da atmosfera primitiva. Aqui, ó, a água, né, calor muito forte, e aí começou a se formar a água quente, calor excessivo, as moléculas de água em estado de vapor, aí lá vem metano, lá vem amônia, lá vem hidrogênio, bate aqui eles botou um eletrodo aqui simulando, esses eletrodos simulavam os raios e trovões da época, e a substância batiam e caíam em forma já líquida, condensada. Os vapores de água começaram a ficar condensados aqui, caíam já aqui, e a continuidade dessas descargas elétricas com as substâncias começou a aparecer aqui, no finalzinho aqui do aparelho dele, moléculas de aminoácidos, compostos orgânicos, né? Apareceu aqui a proteínas, moléculas, apareceu os aminoácidos, mas a gente sabe que aminoácidos todos reunidos juntos vai formar uma proteína. Então, a proteína é a matéria básica para a célula. O surgimento da vida através do experimento